A Emília foi criada à imagem e semelhança de Lobato. Ela e a Miss Jane, do romance muito mais tarde, O Presidente Negro, foram alter-egos. Ele se valia destas pessoas para dizer o que pensava, da boneca e de Miss Jane. E ele teve uma coisa fantástica no universo da literatura brasileira. Ele conseguiu juntar o real com o imaginário. E ele conseguiu traduzir textos já existentes de livros infantis, como, por exemplo, Fábulas de La Fontaine, de Êxopo, e também as histórias de Chapeuzinho Vermelho, as histórias de Grimm e de Perrault. Ele traduzia para a linguagem da criança brasileira. Por exemplo, quando dizia: a vovó de Chapeuzinho Vermelho estava sentada junto do lume, Lobato mudava, mas estava sentada junto do fogo. Coisas que eram da nossa realidade. O Brasil não tinha lareira, o Brasil não tinha neve. Então ele foi realmente transferindo essa linguagem para a linguagem infantil, o que conquistou todas as crianças brasileiras na época. A figura do Visconde, que era um simples sabugo de milho chamado Visconde de Sabugosa, era sabedoria. Já é o outro lado de Lobato, o lado sábio, o lado coerente, o lado sensato dele, que era entrar em contrapartida com a Emília. Então nós podíamos dizer que o Visconde é o establishment, ou seja, é a situação da sociedade no momento que Lobato viveu. Onde as coisas eram proibidas, onde as pessoas tinham muito cuidado ao falar. Esses problemas que se enfrentavam naquela época, principalmente na ditadura Vargas, que também levou para o cárcere Graciliano e muitos outros escritores brasileiros, e gente também muito importante na nossa sociedade. O Reino das Águas Claras, que era um riacho que passava, ainda passa hoje, lá na Fazenda Buquira, que hoje está sendo um museu Monteiro Lobato, transformou-se assim pela imaginação dele. Narizinho apaixonou-se por um príncipe, que era um peixe, e que vivia livre nas águas dos riachos. E ela foi visitar esse mundo, juntamente com a Emília, com o Pedrinho, e ele fazia muito isso, a ligação do imaginário com o real. E ele achava que as crianças brasileiras não tinham que viver empiricamente, pensando em personagens que não existiam. Tinham que ver essa dose de fantasia, mas ao mesmo tempo conhecer a sua realidade. Que desde cedo eles tinham que penetrar nessa realidade que era a do Brasil do momento. As crianças do sítio visitavam e eram visitados por todos os personagens das histórias infantis. Lobato, a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo visitava o sítio. A moda de Dona Benta era ler, e ela lia muito bem. Ela lia de uma maneira que ela chamava os netos e contava as histórias dos livros. Ela lia para eles a moda que a criança entendia, e as pessoas iam participando, as crianças iam participando de toda aquela maravilha. Por exemplo, uma das coisas mais importantes da obra de Lobato está em Renações de Narizinho, o episódio da visita ao reino das abelhas. É exemplar para a gente entender a concepção lobatiana. Vamos escrever um diálogo entre Narizinho e Emília. Narizinho dizia: já reparou, Emília, como é bem arrumado este reino? Uma verdadeira maravilha de ordem, economia, inteligência. O que admiro é como as abelhas sabem aproveitar o espaço, não é? Economizar cera, tudo dispondo de modo que a colmeia funcione como um relógio. Ah, se o nosso país também fosse assim. Aqui não há pobres nem ricos. Não se vê um aleijado, um cego, um tuberculoso. Todos trabalham, felizes e contentes. E quem é que manda aqui? Emília perguntava. Quem é o delegado? Ninguém.
Tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos, dizia Lobato, de viver cheio de não pode. A criança brasileira, dizia ele, vive amarrada a um monte de cordão de não pode isso, não pode aquilo. Agora eu quero perguntar a vocês outra coisa. Como uma criança pode descobrir o mundo se ele não pode pegar em nada? Não pode tocar em nada? Não pode sentir? Ele é obrigado a ler os livros que a escola determina. Ele é obrigado a pensar pela cabeça dos professores, dos pais, cabeças que já estão extremamente contaminadas pelo usual, pelo que se fala, onde as pessoas têm uma preguiça muito grande de pensar e querem receber tudo vindo diretamente da Rede Globo, armado, embalsamado, fechado, colocado em caixas. Então as gerações vão se sucedendo com os mesmos problemas, pela falta única e exclusivamente da liberdade de pensamento, que muitos dizem que tem, mas que eu estou olhando muito para a lanterna de Diógenes e até agora eu não encontrei. A verdade é essa. Deixa eu pegar aqui agora. Como eu estou mostrando para vocês, Lobato desmistificou a obsoleta literatura para crianças e lançou um novo modo de histórias contadas como só nossas avós sabiam contar. Polêmico, irreverente, político, Lobato venceu todas as armadilhas criadas pela vida e por seus pensamentos libertários, nacionalistas e liberais. Enfrentou a prisão, saiu de lá doente, esse problema pulmonar que levou ele à morte foi criado lá, mas tirou de letra todos esses inconvenientes com o tamanho do seu jeito. Ele é um homem que morreu aos 66 anos de idade, muito cedo, de uma forma muito precoce, mas que deixou uma obra, deixou um projeto de Brasil que, benditos fôssemos nós, se esse projeto tivesse sido seguido e aprovado. Eu quero falar um pouco agora com vocês sobre a literatura infantil de Monteiro Lobato, que parece que seria o mais interessante aqui nesse momento. Por exemplo, eu vou tomar aqui de apoio uma frase da escritora Eliane Nunes, que também é uma das estudiosas do universo de Lobato. E ela diz: eu ressalto o salto qualitativo da obra de Monteiro Lobato, o que representou para a literatura infantil brasileira por seu velho estilo coloquial, motivos populares e em relação à harmoniosa conveniência entre o real e o imaginário. Em relação ao estilo de Lobato, o trecho Irmão de Pinóquio é uma coisa fantástica. Lobato criou um irmão para ele, e a moda de Dona Benta ler essa história encantava todas as crianças. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, digo eu aqui, rompe as fronteiras do realismo trágico para converter-se no realismo mágico. É assim nas obras de Lobato. É a conclusão, inclusive, que aqui chegou a psicologia, a psicanálise infantil. Lobato não ensinou apenas aquilo que se passava intramuros, ou seja, dentro do reino das águas claras. Lobato escreveu um livro para crianças sobre o problema do petróleo, que ele, quando foi descoberto aqui na Bahia, deu-se o nome dele ao campo do Lobato, que ainda existe até hoje. E ele veio, juntamente com Oscar Cordeiro, aqui da Bahia, para inaugurar o campo. Falou sobre o problema do ferro e denunciou os trustes que estavam levando nossas maiores riquezas. Em gramática da Emília, todo mundo aqui que é professora, você, Gracila, você, Ivone, todos sabem a dificuldade que é meter a gramática na cabeça de uma criança. Monteiro escreveu a gramática da Emília justamente escrita à moda infantil,
E as crianças começaram a gostar de gramática, como passaram também a gostar de aritmética, como passaram a gostar de ciência, como no livro A Chave do Tamanho, em que ele fala das invenções. Falei também da literatura clássica, a literatura greco-romana, com os trabalhos de Hércules, com o Minotauro, e também a história do mundo para a criança, na visão de Lobato, e não na visão que os livros de história querem meter goela dentro das pessoas. A mesma coisa que fez um grande escritor inglês, H.G. Wells, quando escreveu a História do Mundo, desmistificando povos, desmistificando heróis e mostrando a realidade como ela é. Ele fez muito isso também. Na parte da literatura adulta, que eu acho também magnífica, Cidades Mortas, Urupês, e ele sabe do que estava falando, que ele foi promotor numa cidadezinha chamada Areias, uma cidadezinha lá do fim do mundo de São Paulo, em que ele escreveu para um amigo, meu filho Rangel: Areias, Rangel, isso aqui é uma mortandade, isso aqui não tem nada, a gente só come. É por isso que se diz que a vida na roça arredonda a barriga e estreita o cérebro. Isso ele escrevia naquela época para você Rangel, que você gostou, né? E era a verdade. De modo que veio depois um grande romance, o Escândalo do Petróleo e do Ferro. Ele já estava nos Estados Unidos como agente cultural brasileiro, como também esteve em Buenos Aires, e ele participou com essa DEI, muito dessa problemática, que também era um libertário, e ele passou tudo isso para o povo brasileiro, como estavam levando as nossas riquezas daqui. Tanto que o Brasil daquela época, gente, era chamado de Brasil. E vocês sabem o que significa Brasil? É uma sigla, não é o nome do país. Bravos rapazes americanos silenciosamente iam levando. E eles iam levando tudo aqui, olha. É a sigla, pode ver. Brasil. Eles levavam tudo que a gente tinha, com a aquiescência da nossa sociedade. Então, eu acho que ele quer me mostrar. Eu sinto o desespero de Lobato, querendo mostrar essas coisas todas que estavam acontecendo e que ninguém percebia. O estrangeirismo, ele era contra todos os ismos. Racismo, nazismo, estrangeirismo, todos os ismos, modernismo, tudo isso ele é contra. Ele queria uma literatura nacional, uma pintura nacional. Então, surgiu um livro muito importante dele, chamado O Presidente Negro, que eu considero um livro profético, que em 1928 ele escreveu este livro, muito revoltado com o racismo que graçava nos Estados Unidos. Como vocês sabem, os negros tinham seus próprios banheiros, não podiam usar o banheiro dos brancos, não podiam entrar nos ônibus dos brancos. Se tivesse uma situação em que estivesse junto um negro e um branco, o primeiro aprendiz seria o branco. E ele se revoltou muito com isso. E ele escreveu, para se vingar,